Então, vamos para a terceira apresentação, que será sobre manutenção e obras. Quem vai abordar esse tema será a enfermeira Tatiana Herreiras. A Tatiana é enfermeira formada pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em controle de infecção pela Universidade de São Paulo, USP. Também tem pós-graduação em MBA executiva em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente trabalha como enfermeira na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês. Tatiana, a Urivan Tudo, te agradece em nome da PSI por estar aqui conosco, por ter aceitado tudo. o convite. Também Imagina. desafiador, né? Falar desse tema Ah, está sendo cê- para todos, para você também não será diferente. Muito obrigado, viu? imagina, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a Pessia, o convite. Realmente é um tema, eu acho que unidade básica tem muito para a gente falar de controle de infecção, né? Manutenção em obras não vai ser diferente, tá? Eu posso compartilhar minha aula? Sim, fica à vontade. Vocês querem que eu espere um pouquinho, porque estava marcado para as 16, eu estou disponível, se vocês Não, quiserem. pode Não? ficar tranquilo. Pode É? seguir. Ótimo. Ah, vocês estão vendo em modo apresentação, Sim, tá certo? certo. Então, a ideia então, é falar um pouco de prevenção de infecção relacionada à atenção primária, focando, né, na manutenção e obras, tá? Esse é um tema que eu falo há muito tempo, já há bastante tempo, né, sobre obras dentro da instituição. E aí a gente começa só tendo uma introdução para clarear um pouco. Quando a gente está falando de manutenção barra obras, eu posso ter uma estrutura na minha instituição que elas são setores separados ou setores juntos. Tanto faz, pode ser engenharia de manutenção separada, da de obras, ou pode ser junto, tá? Todas fazem interface com a CCIH. E eu coloquei uma caixinha aqui que é infraestrutura e TI, e eu vou mais para frente explicar por que eu coloquei isso. Apesar de ele não ser, né, nem manutenção, nem obras, ele é um serviço que acontece dentro das unidades de saúde como um todo, que merece uma atenção e merece uma interface com a CCIH, tá? Então, a gente começa primeiro falando de engenharia de manutenção, com que tema? Gestão de água, tá? Então, gestão de água, a gente tem várias utilizações dela, né? Higiene das mãos, processamento de materiais, consultórios odontológicos, você tem a própria ingestão, né, de água, então a gente tem várias utilizações. Qual é o problema? É o paciente exposto e uma transmissão de algum contaminante via água, tá? Ups. Ixi, espera aí que o meu travou. Ah, foi. Isso. Bom, então, o que que a gente tem de legislação? A gente tem uma portaria, né, número 5 de 28 de setembro de 2000, que na verdade é a consolidação, né, das normas sobre ações do SUS, e fica definido o procedimento e controle da qualidade de água para consumo humano e potabilidade. Aí você tem uma outra portaria de 4 de maio, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água. Ela não é específica, gente, para hospital. Ela é uma portaria geral, uma portaria de potabilidade, tá? Dentro dessa portaria, deixa eu só voltar. Ela é uma geral, por quê? Quando a gente está falando de água, a gente tem algumas portarias específicas, né? Então, por exemplo, CME tem a dela, hemodiálise tem o controle de água. Então, aqui eu estou falando de um controle de água geral, não das unidades outros setores específicos, tá? Dentro dessa portaria, ele também chama atenção, né, e dispõe dos procedimentos da água para os nossos sistemas de abastecimento, né? Então, da onde vem a sua água? É carro-pipa? É alternativo? É da rede pública? Da onde vem esse sistema de água? Você precisa saber também da onde vem e que qualidade vem esta água, tá?
Ele fala literalmente do padrão de potabilidade, deve ser potável, né, com padrão microbiológico, aí ele põe todos os anexos, eu não vou abrir aqui, porque são vários, a gente não teria tempo, mas vale a gente dar uma olhada, né, com calma. E no controle de água, foram detectados amostras resultados positivos para coliformes fecais, mesmo ensaio positivo, ações têm que ser corretiva. O que eu digo sobre o controle, né, gestão da água? A gente tem que fazer a potabilidade, né? Mas o que é mais importante, gente? A gente acompanhar este padrão. Por quê? Porque até eu colher essa água, até essa água ir para o laboratório, essa água, esse resultado voltar para mim, eu já passou um tempo, né? 3, 5, 7 dias, dependendo de onde você, que laboratório você usa, o seu paciente já está exposto. Então a gente brinca, né, que controle d'água ele é importante, ele tem que ser seguido, a gente tem que olhar, mas a gente não pode confiar só nele como medida de prevenção, né? Por quê? Porque tem esse gap entre eu colher e eu ter o resultado dessa potabilidade. Quem ficou neste meio tempo pode estar exposto a alguma, né, algum patógeno. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia de um laudo que a gente usa aqui no hospital, né? O que ele vem? Coliformes fecais, bactérias heterotróficas e E. coli, a gente coleta neste padrão dentro da instituição. Bactérias heterotróficas, ele saiu, né? Você pode não mais colher, mas a gente optou aqui por manter ainda essa coleta, né? Pensando em potabilidade da água, tá? Isso é uma figura que ela é de hospital, mas independente, ela serve para vocês fazerem na unidade de vocês, é saber da onde vem a água, qual é o caminho que a água vem. Você tem um reservatório, você tem dois reservatórios, perdão, você tem quantas caixas d'água, né? Por quê? Porque se você tiver alguma coisa, algum laudo que vier contaminado, você sabe quem são os pacientes que estão expostos àquela água que foi contaminada. Será que é a tua unidade inteira? Não. Será que você teve alguma água, alguma caixa que é específica para um setor? Então, só esses pacientes foram atingidos? Então, é interessante a gente ter esse fluxo da distribuição de água dentro da tua instituição. Pelo menos você conhecer, para saber de onde vem, para onde vai a água, e se tiver um problema, você ter claro quem está exposto, tá? Então, a água, gente, eu não entrei, né, muito nas unidades, porque a ideia não é essa, é falar de uma água de potabilidade, que a gente tem que saber qual é o grande negócio que a gente fala, é você conhecer o padrão dela. Então, fazer a coleta para você saber se tem algum desvio. Não dá para a gente acreditar que, por exemplo, ela é, né, a gente vai depositar todas as nossas fichas nela. Não, porque ela tem esse gap. Existe, por exemplo, limpeza de caixa d'água, limpeza dos reservatórios. Você tem que fazer a cada 6 meses. Então, você tem que ir somando medidas para ter uma água potável. Não dá só para a gente acreditar no laudo de potabilidade, tá? Falando ainda de manutenção, a gente fala um pouco de ar-condicionado, né? A gente tem uma legislação bem recente que saiu. Deixa eu só tirar aqui, ó, para mim. Uma legislação bem recente, né? Ela não é tão recente, mas ela foi atualizada, que é a 7256, que fala sobre, né, o ar-condicionado. E aí é interessante a gente olhar algumas unidades específicas dentro da tua instituição. Então, quando você está falando de ar condicionado, por exemplo, sala de inalação precisa ter uma pressão negativa dentro dessa sala. Eu parto da premissa que quem está fazendo inalação, na sua grande maioria, tem alguma questão respiratória. Então, eu quero que esse ar que esteja dentro dessa sala não saia para o corredor, então a ideia é ter uma pressão negativa, né? Até se eu estiver fazendo alguma inalação de algum medicamento. Então, o que tem de ar-condicionado? A gente tem que seguir a 7256, por exemplo, sala de inalação, tá? Eu pus aqui sala de exame, sala de utilidades, depósito de material. Por que eu pus esses exemplos? Porque a lei é muito clara, ele fala quais são os filtros que a gente tem que ter, ele fala qual é a pressão, e isso nos garante, né, você seguir a legislação e ter
uma qualidade de ar. Por exemplo, consultório é positivo, o expurgo é negativo. Então, ele vai te dando um caminho, né, quando você vai montar uma sala na sua unidade. Aqui eu coloquei que eu sei que tem algumas unidades que têm consultórios odontológicos, então segue a mesma coisa, né? A sala de espera positiva, a sala propriamente, né, de atendimento negativa. Então, isso aqui é para consulta, gente. Então, vai reformar uma sala, vai construir uma sala, a gente tem que adequar quando a gente está começando a falar de ar-condicionado. Eu tenho que olhar 7256, tá? Existe uma outra regulamentação que a gente tem que seguir quando a gente fala de ar-condicionado, que é o que a gente chama de PMOC, que é o Plano de Manutenção e Operação em Controle, né? É uma regulamentação para ar-condicionado e ele estabelece medidas preventivas e operacionais para garantir que o sistema do ar não se torne uma fonte de contaminação. Que medidas são essas, gente? Limpeza do ar-condicionado, troca do filtro, ver se ele está vedado, ver se ele está funcionando adequadamente. Então, isso é um plano, na verdade, que o serviço tem que ter para todo o ar-condicionado utilizado dentro da instituição. Para quê? Para que ele não se torne um vilão e vire ele né, uma fonte de contaminação. Então, a gente também tem que seguir o que a gente chama de PMOC, né? E essa é uma nova, ela é bem recente, ela saiu em abril do ano passado, né? A gente usava a RE09, que era a qualidade de ar mais geral, e agora a BNT 17037, ela vem com uma qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente. Não é específica para o hospital, mas ele está dizendo assim, quem usa ar-condicionado e não é residência, precisa seguir essa BNT, né? Precisa não, é uma recomendação seguir a BNT. E aí ele coloca quais são os requisitos que você tem que ter, né, para garantir um ar-condicionado adequado para ele não virar uma fonte de contaminação. Ventilação e troca de ar, controle dos contaminantes, temperatura e umidades e manutenção e monitoramento contínuo do sistema. Aí, né, a gente sabe que adotar essa norma é essencial para proteger a saúde de quem está naquele ambiente, né? Então, o ar-condicionado, ele tem que ser uma coisa que ajuda, né? Uma coisa que filtra o ar, que torna o ambiente confortável. Ele não pode ser uma fonte de infecção, tá? Então, também tem essa BNT que a gente, né, tem uma recomendação, tá bom? Então, só para fechar, água, a gente tem essa questão, né, de fazer a potabilidade dela, mas não ficar só esperando. O ar-condicionado, quando a gente fala de ar, e aí eu estou falando também geral, pensando em unidade básica, né? Não estou pensando em uma unidade de transplante, não estou pensando num centro cirúrgico, estou pensando numa unidade básica, mas que tem que sim seguir uma recomendação e tem que ter um controle, exatamente para o ar-condicionado não ser uma fonte de infecção, e sim ser, né, um instrumento que vai melhorar a condição, né, principalmente dos trabalhadores que estão ali dentro daquela sala, dentro da unidade, tá bom? E aqui, gente, é aquele slide que eu falei para vocês, infraestrutura e sistema de informação da TI. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque aqui a gente vai começar a falar de obras. E quando a gente está falando de obras, a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: às vezes, a gente tem situações dentro da nossa instituição, por exemplo, que a equipe resolve trocar os cabos de telefonia. E aí, o que acontece? A gente começa a ter ou abertura de forro, ou abertura de placa de forro, ou quebra de parede, ou troca de tomada, porque não adapta, e não pode, né? A equipe que faz esse serviço dentro do hospital, seja ela uma equipe apartada da manutenção ou da própria manutenção, ela precisa ser treinada. Não pode trocar cabo, por exemplo, de telefonia, cabo de rede, né? Então, você vai trocar rede, você vai mexer nos computadores, tira todos os cabos de qualquer jeito, né? Impressora, TV, né? Tem muito lugar que tem senha, né? Que você retira a senha e fica naquele monitor na tela, e aí a tela está desatualizada, daquela chamada da senha, você precisa arrancar aquela tela, passar uma outra, precisa trocar o fio, porque o fio não dá conta, e aí vira um fanfeiro tua unidade. Então,
que eu trouxe para vocês? Toda vez que você tiver uma situação dessa, que não é uma obra, não é uma obra, né? Ela não é considerada uma obra, né? É um serviço, não importa, a gente precisa de uma atenção, a gente precisa chamar essa equipe e dizer assim, ó, aqui na nossa unidade não é assim que funciona. Não pode abrir uma placa de forro, por exemplo, para passar um fio com um paciente sentado na sala de espera, por exemplo, tá? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de abrir uma placa de forro, de gesso no teto e ver o que que acontece. Gente, cai tudo. Cai pó, cai poeira, cai barata, cai bicho. Então, a gente tem uma premissa que é difícil, mas a gente segue, que é não abrir forro com o paciente no mesmo ambiente, tá? Ah, mas é urgência, emergência, estourou o cano. Tudo bem. É uma urgência, estourou o cano, você vai tirar o paciente, porque você também não vai deixar o paciente ali, entendeu? Agora, o que não o que a gente fala, o que não é urgência, emergência, passar um cabo não é urgência, emergência. Você tem que se programar. Então, ou vai tirar os pacientes, colocar numa outra sala, ou vai fazer numa hora de fluxo que não tenha paciente. Então, a gente precisa ter essa organização dentro da instituição para evitar, né, problemas de contaminação, né? Imagina, o paciente está na sala de espera, começa a cair coisa na cabeça do paciente, né? Não dá. Então, só para vocês deixarem aí no radar de vocês, se vocês estiverem na unidade e tiver algum desses serviços, precisa parar, não, vamos organizar, né, para que isso seja o mais seguro possível, tá? E obras, né? Eu acho que obras é um grande desafio dentro da instituição. Eu trabalho há muitos anos com esse tema e a gente vai percebendo que um dos grandes desafios é entender, fazer com que o pessoal de obras, que é uma parte que não é assistencial, né? Ela não é técnica, ela não é assistencial, ela está dentro de um ambiente de assistência à saúde, né? Que não dá para eu achar que eu posso fazer o que eu quero dentro da instituição. Então, que eu posso quebrar parede, que eu posso lixar de qualquer jeito. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem neste tema de obras, né? A gente trabalha diretamente com as pessoas que não são técnicas assistenciais, né? Elas não trabalham no hospital, elas trabalham, né, o que a gente fala em canteiro de obra, que tem outra visão. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, tá? Quais são os riscos, né? Qual que é o problema de você fazer uma obra dentro de uma unidade, né? A transmissão aérea de patógenos, né, através da poeira, especificamente aqui a gente fala de aspergilos, né, que é muito grave quando a gente está falando de paciente imunossuprimido, né? Então, o paciente com doença hematológica é o paciente que está mais exposto, tem maior risco, né? Se ele for exposto a patógenos, né? A poeira e pó de alguma obra, tá? Sem contar transtorno para o paciente, visitante, acompanhante, né? Então, quem está lá, o seu acompanhante, barulho e cheiro e a limpeza da instituição. Vocês já devem ter visto unidades com obra e o que que acontece, né? Se você não tem o mínimo de organização, fica aquela sujeira na tua unidade inteira, você vê os pezinhos, né, que a gente brinca branco, né, em toda a tua unidade, né? Então a gente precisa realmente ter um cuidado, tá? E aí eu trouxe aqui um guideline que tem do CDC, que ele dá algumas orientações, ele te dá mais ou menos o caminho para você ter uma rotina, né? Um padrão dentro da tua instituição para que você evite esses riscos e garanta a segurança do paciente, né? Então, o que que ele fala? Avaliação do risco antes de iniciar a demolição. Então, aonde você vai fazer? Quem é o seu paciente que está exposto nessa obra, né? Quem são esses pacientes? E o que que você vai fazer para medida de contenção, tá? Uma outra coisa importante que a gente fala é áreas adjacentes. Então, tudo bem, eu vou quebrar no primeiro andar, só que embaixo de onde eu estou quebrando tem a sala de vacina de bebê. Dá para eu ficar quebrando parede e aqui embaixo alguém vacinando, né? Provavelmente não vai dar. Então a gente também tem que pensar numa questão do entorno desta obra.
precisa de uma equipe multidisciplinar, então você precisa envolver todo mundo da sua unidade, né, para planejar essa obra, para saber como que você vai fazer. O que ele sugere também que você tenha um plano de ação para não conformidade. Então, a hora que aconteceu, então quebrou, está quebrando, a vedação não está adequada, está saindo pó pelo corredor, né? O que você vai fazer? Para quem você vai ligar? Quem vai parar essa obra? Quem vai chamar o responsável? Então, isso tem que ser acordado antes da obra começar, porque senão a obra começa, dá problema, fica aquela bateção de cabeça, a gente não sabe para onde vai, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre transferir paciente para as outras áreas, né? E ficou duplicado para outras áreas. Então, aquilo que eu falei, não dá para fazer obra com paciente dentro, né? Não dá, gente. Tem coisa que não dá para fazer obra, tá? E aqui eu estou falando obra planejada. Implementar limpeza diária e terminal e a remoção dos detritos, então tem que ter um cuidado, por isso, quando a gente fala da equipe multidisciplinar, a gente tem que ter o pessoal da higiene junto, né? Não realizar construções, né, com paciente dentro. Você precisa ter uma forma de fazer uma auditoria de adesão a essas medidas. Como é que você vai medir o que você propôs de contenção? Né? Como é que você vai informar a empresa de que eles não estão seguindo o que tem que ser feito dentro daquela obra, né? Uma outra coisa que ele sugere, que é a capacitação dos trabalhadores. Isso também é um grande desafio, é você treinar quem trabalha nesta obra, né? De alguma forma, você precisa treinar esses colaboradores que vão estar prestando, né, serviço na tua unidade, tá? Ok, isso eu pus aqui para vocês terem uma ideia, é uma recomendação, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui, né? Que não é porque é hospital, gente. Esse matriz de risco, ela se aplica a qualquer lugar, tá? A qualquer unidade, hospital, unidade básica de saúde, UPA, clínica, clínica, né, de médico, clínica de esteticista, qualquer unidade, você consegue aplicar esse mapa, tá? Então, qualquer obra e construção, ele gera pó e poeira, não adianta, gente. Não adianta você achar, né, que a gente escuta muito isso. Ah, mas eu só vou pintar. Não, ninguém pinta sem passar massa corrida, sem lixar e pintar. Então, né, a gente vai brincando que ao longo do tempo a gente vira quase um mestre de obras, porque a gente aprende muita coisa. Essa é uma delas. Raramente se pinta sem dar uma lixadinha, né? Então ela vai gerar pó e poeira. Não importa se é pouco, não importa se é rápido, né? Porque eles falam, não, mas é rapidinho, não importa. Pode ser rapidinho, pode ser longuinho, vai gerar pó e poeira. E aí tá o nosso problema, tá? Então deve ser planejado antes do início, então não dá para sair atropelando, começar a obra amanhã. Não. Vamos organizar, vamos sentar, vamos chamar todo mundo que está envolvido para ver o que você vai fazer nessa obra, tá? E aí, lógico, diminuindo os problemas com o paciente e garantindo a segurança, que é o que a gente quer. A gente não quer que nenhum paciente vá para a unidade com uma doença e volte com outra. Então, o objetivo de tudo isso realmente é a segurança do paciente, tá? Aqui tem alguns modelos de risco, um modelo, né, de como você audita essas obras. Esse modelo, ele faz parte do que a gente chama de visita técnica. Então, a CCIH, algumas, né, os CCIHs fazem visita técnica nas unidades, então vai checar lá algumas outras situações e, por exemplo, tem as precauções para o controle, a infecção permanece em vigor durante obras e reformas. É uma pergunta simples, é uma pergunta rápida. Você foi lá, viu, ok, né? Dependendo do quanto você tem de obra e do que você tem na tua instituição, ela te atende, tá? Não tem certo ou errado, tá, gente? Não tem certo ou errado nesse caso, né? A literatura dispõe de vários modelos. Você vai ter que achar o que é melhor para você. Se você não tem muita obra na tua unidade, você pode colocar essa pergunta, né, se você for fazer uma visita técnica na tua unidade. Aqui é um outro modelo, né? Ele já começa a aumentar, as barreiras estão adequadas, a entrada da construção está sem poeira e entulho, os veículos que tiram entulho estão cobertos, né?
tem elevador exclusivo, então aqui ele já começa a tomar uma forma um pouco mais encorpada, que a gente fala, né? Começa a olhar mais algumas ações dentro de uma obra, tá? E aqui é uma bem detalhada, né? As barreiras de construção temporárias estão contra poeira, então eu vou mostrar para vocês depois em fotos, né? Os tapumes ou a lona, os orifícios estão fechados, né? As portas estão fechadas, os ductos de ar-condicionado, né? E aí ele vai colocando uma série de perguntas que você pode fazer quando você for lá visitar e auditar a sua obra, tá? Aqui também, ele coloca também, a porta está fechada, tem capacho, o trânsito foi desviado, área limpa, né? A área está limpa, tem pano úmido, tem capacho na saída dessa obra, né? Para você conter essa poeira. Então, são formas, né? São instrumentos de auditoria que você vai se adaptando e vai adequando ele à tua realidade, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui na instituição, o que a gente usa aqui no Círio, tá? Então eu criei um mapa de risco, gente. Eu peguei tudo que tinha de literatura, tudo que tem de literatura, né? Eu brinco, uma coxa de retalho, um quebra-cabeça, eu vou pegando cada coisa de um lugar, né? Por quê? Para montar o que adequa para mim aqui no hospital. Ah, Tatiana, serve para unidade? Serve para a unidade básica de saúde, tranquilamente, tá? Eu até adaptei o nosso aqui para vocês, né? Eu tirei algumas áreas que eu sei que vocês não têm, né? Então, ela é totalmente, né? Eu brinco que é um tema que serve para todo mundo, independente, prestou assistência à saúde, está servindo esse mapa de risco, tá? Então, eu criei um para a nossa instituição, que é o que ficava mais adequado. Então, o que eu fiz? Eu criei um mapa de risco levando em conta duas variáveis. A primeira, aonde vai acontecer essa obra, que local que vai fazer, e o que a pessoa vai fazer lá, o que vai fazer, né? Eu cruzo essas duas informações e ele me define uma classe de medidas, tá? A gente usa em toda a obra, né? Em toda a obra, a gente aplica, e o objetivo é alinhar as medidas de prevenção. Então, a ideia é que todo mundo saiba quais são as medidas de prevenção que eles vão ter que usar nessa obra, tá? Existe um documento, gente, que a gente tem na instituição, que quando tem uma obra, a gente faz licitação. Então, joga no mercado e diz, ó, vamos ter uma obra assim, aberta a licitação. Quando eu abro a licitação, e eu abro e falo para a empresa, vai ter, né, para as empreiteiras, ó, vai ter uma obra assim, ansado, eu já coloco esses documentos básicos nesta licitação. Por quê? Porque quando a pessoa chegar, ganhei a licitação, vou fazer a obra. Quando a pessoa chegar aqui, ela já sabe que ela vai ter que cumprir com esses requisitos que previamente a gente já colocou. Então, já é uma forma de dizer para a construtora, ó, aqui existe uma regra e a gente vai ter que cumprir. Então, e você já estava sabendo disso, então você tem que pôr isso no seu custo quando você aceitou essa obra. Então, a gente coloca treinamento da equipe no primeiro dia, né? Eu vou falar um pouco mais detalhado, quantidade suficiente de panos, capachos, profissional dedicado para limpeza. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, gente, se você vai fazer uma obra muito grande na sua unidade, ou uma obra que são em vários setores, 3 salas no térreo, 2 salas no segundo andar, 4 salas no fundo, vai reformar tudo de uma vez, a chance de ter uma poeira, né, é muito grande, porque você vai ter muita gente transitando. Então, a gente precisa ter um profissional dedicado para a limpeza. E por que a gente fala dedicado? Porque não pode ser o colaborador que está lá na obra quebrando a parede, ele sai para limpar. Porque ou ele quebra ou ele limpa. Não dá para fazer as duas coisas, tá? Não dá, porque é exatamente na hora que ele está quebrando que eu preciso ter alguém limpando se essa poeira sair, tá? E então, por que a gente põe isso na licitação? Porque ele tem que pôr esse custo. Quando ele ganhar a licitação, eu vou dizer para ele, lembra que você escreveu lá que tinha um profissional dedicado? Cadê ele? Preciso saber quem ele é, né? E aí a gente faz até isso. Tem que estar com a cor do uniforme diferente, para eu saber quem é o profissional que está
na limpeza. Quem é o profissional que está destinado à limpeza, tá? Carro fechado para entulho, equipamento de névoa. Esse equipamento nada mais do que a gente brinca que é tipo fumacê, só que nas costas. É uma caixa mesmo, né, de água, que ele faz aquela névoa de água, para que, dependendo do que você vai demolir, você joga essa névoa de água. A névoa, né, a água gruda na poeira e a poeira cai. É uma forma de eu evitar a dispersão desse pó. Eu tenho que ter suprimentos, fita crepe, saco para entulho, lona, tá? Você pode ter né? Então ele sabe que dependendo da obra aonde ele for, ele vai ter que ter, a gente vai ter que, o funcionário dele vai usar avental e propé para sair da obra. Aqui, gente, na literatura tem várias opções. Tem gente que usa avental e propé para a pessoa trabalhar na obra, pode ser uma opção, porque aí quando ele sai, ele tira esse avental, ele tira esse propé e ele sai limpo da obra. A gente testou isso aqui na instituição e não funcionou. Por quê? Porque na hora que ele está quebrando, o propé e o avental não suportam, né? Porque quebrar é um movimento mais bruto, então o avental rasga, o propé rasga. Então a gente optou por fazer na saída. Ele quebrou, ele vai sair dali para ir para o banheiro se trocar, põe o avental, põe o propé e sai, vai até o vestiário, tira tudo isso, despreza lá, e aí eu evito que esse funcionário fique andando com poeira pela unidade, tá? E existem algumas situações que, se a obra for realizada aqui, especificamente isso em hospital, né, o transplante de medula, a gente vai ter que pensar numa filtragem EPA ou numa forma de pressão negativa diferente para esse lugar, tá? Mas o que é importante a gente saber? É ter esses dados da licitação antes de eu contratar a empresa. Então, a empresa, né, ou a construtora tem que saber que eu vou cobrar isso dele no momento que ele chegar na instituição, tá? Então, como é que começa o nosso processo? Quais são as ações que a gente tem antes da obra? Aqui, e aí, isso também, de novo, gente, não é porque é o hospital, em qualquer unidade você pode aplicar, a gente tem uma reunião que chama reunião de kickoff. O que é essa uma reunião? É uma reunião onde o engenheiro responsável por aquela obra, né, o engenheiro do hospital, comunica às equipes envolvidas que vai ter uma obra dentro da instituição. Então, aonde vai ser, quando, né, vai começar e terminar, e o que ele vai fazer. Neste momento, eu defino a classe de medidas, né, quais são as classes de medidas que eu vou usar para esta obra, e alinho com todo mundo na reunião, para que todo mundo saiba quais são as medidas de prevenção, tá? Nessa reunião, a gente já define o treinamento da equipe. Então, nessa reunião, eu já combino com a empreiteira. Que dia vai começar a obra? Dia 25 de novembro, às 8 horas. Então, 25 de novembro, às 8 horas, das 8 às 9 é o treinamento com controle de infecção. Eu subo, né? Eu vou até onde essa obra e eu treino todos os colaboradores. O que eu treino? As medidas de prevenção, o que a gente combinou nessa reunião, eu treino com eles lá, tá? Então, só para vocês entenderem, o que a gente fez aqui no hospital? A gente pegou, como que eu defino qual é a classe? Né? Como que eu sei que classe que eu vou usar? Eu defini, aí eu fiz uma adaptação para vocês, para a unidade básica de saúde, e eu dividi a unidade em 3 riscos, 3 tipos de risco para pacientes. Então, grupo 1 é área administrativa, onde não tem paciente. Grupo 2, risco médio, almoxerifado, corredor público por onde circula paciente e material e suprimentos. Grupo 3, farmácias, CME, sala de vacinação, sala de medicação, sala de curativo, sala de procedimentos. Vocês podem estar pensando, Tatiana, dentro de uma unidade básica de saúde eu não tenho área que não tem paciente. Tudo bem, você pode fazer risco médio e risco alto. Não tem nenhum problema, você pode dividir. Tatiana, eu acho que ou tem alguma coisa que eu não contemplei aqui, vocês podem incluir, mas eu posso achar que, sei lá, sala de vacinação pode ser um risco médio. Pode. Você pode passar ela para o grupo 2 e deixar só CME, sala de vacinação, para o risco 3. O que eu estou querendo dizer? Vocês podem adaptar isso à realidade de vocês, seguindo o raciocínio do que tem menos problema, né, dentro de uma obra, do que mais vai ter problema dentro de uma obra
pensando na visão paciente, né? Paciente e suprimento. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a obra não é em nenhum lugar sala de vacina, mas é no corredor onde passa todo o suprimento, passa a vacina, passa a seringa, passa a gaze, e aí passa tudo isso com o cara quebrando a parede. E aí vai tudo para a sala, por exemplo, de procedimento, sala de medicação, tudo contaminado com pó e poeira. Então, o raciocínio é esse. Você pode dividir de acordo com a criticidade da sua unidade, mas levando em conta o risco mais baixo até o mais complexo. Aqui na instituição eu tenho um grupo 4, que é um risco muito alto, que para mim entra centro cirúrgico, entra farmácia de manipulação que a gente tem aqui dentro, entra o transplante de medula, tá? Como não é a realidade de vocês, a gente fez, eu refiz e paramos no grupo 3. Não, Tatiana, eu acho que eu quero dividir sala de vacina e medicamento grupo 4. Não tem problema, gente, pode dividir, tá bom? Então, de novo, tem que adaptar a tua realidade ao que você tem, tá? E aí eu dividi as obras em 4 tipos, né? Tipo A é uma pintura de parede, ó, sem lixamento, difícil, um serviço elétrico, uma remoção de placa para inspeção, então o cara vai tirar a placa do forro para olhar. O tipo B já começa, pequeno reparo na parede, vai furar para fazer um bate-maca, vai fazer, arrumar uma mesa que está, né, serviço de marcenaria. C, vou mexer no ar-condicionado, vou instalar algum eletromédico lá dentro, então um raio-x, por exemplo, a coisa já começa a tomar uma proporção muito maior, né? E o D é grande demolição. Putz, eu vou ter que quebrar essa parede, essa sala inteira, né? E vou ter que construir outra. Aí já é uma grande demolição, já é um grupo D. Então, o que que eu fiz? Eu separei o hospital em 3 perfis de paciente e 4 tipos de obra. E aí, o que que eu faço? Eu cruzo, né? Então, a minha obra tipo A, no grupo risco baixo, a minha classe de medida é 1. E assim sucessivamente, B, C, D com risco baixo, médio e alto. E eu vou ajustando a classe de medidas de acordo com o que vai acontecer e aonde vai acontecer. Então, o que que a gente tem? A primeira classe de medidas. Então, executar trabalhos por métodos que minimizem poeira, manter a porta fechada e colocar pano úmido na porta. Então, é aquela placa lá de forro que ele vai abrir para inspecionar. Fecha a porta, põe um pano úmido porque vai cair pó e poeira. Então, é uma classe de medida mais simples. Não menos importante, mas mais simples, tá? Tem que tomar esse cuidado. Classe 2, considerar não manter o paciente no local da obra, é isso que a gente conversou, né? Então, tirar esse paciente, vedar com fita adesiva, interruptor, sensor de incêndio, régua de gases. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, por quê? Quando a gente veda, é mais fácil limpar. Então, e assim, gente, é vedar com lona mesmo, plástico, né? Eu vedo, fica mais fácil de eu limpar depois, tá? A superfície de trabalho pode ser com aquela névoa que eu expliquei, manter o entulho em contêineres e carrinhos, né, fechados antes do transporte. A ideia é que fique uma obra limpa, que a gente fala, não fique aquela bagunça, né, de obra. Desligar o ar-condicionado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz obra, gente, porque a gente tem que chamar a equipe de ar-condicionado para saber se o ar que está aqui ele é compartilhado com alguma outra área. E se ele for compartilhado, eu preciso desligar, eu preciso pôr um filtro, porque o pó que está nessa sala vai para outra sala via ar-condicionado. Então, eu preciso pensar em alguma forma. Isso é um grande problema, porque dependendo de onde se faz a obra e do tempo, você fecha o ar-condicionado, se desliga, fecha a porta, fecha a janela, o funcionário que está lá dentro não consegue trabalhar. Então, a gente tem que pensar muito bem como é que você vai fazer isso, tá? Colocar panos úmidos na porta, manter a porta fechada durante a obra, os carrinhos, utilizar aspirador de água, se você usar né, água, névoa ou pó, e manter a área limpa. Isso é para classe 2. Para classe 3, gente, é exatamente a mesma, né? A mesma da 2,
só que a gente pode acrescentar o item 3, que é construir uma antessala para possibilitar a aspiração de pó, né, criando uma pressão negativa, se você achar que isto é importante, tá? Então, a gente coloca essa opção dentro da classe 3, tá? Então, entendeu? A classe 1 é a mais simples e a classe 3 é a mais complexa. Então, né, onde eu tenho uma obra mais complexa, provavelmente eu vou ter uma medida muito mais complexa, tá? Então, aqui eu só trouxe para vocês uma foto, sou eu treinando, sou eu que estou treinando toda a equipe que vai trabalhar dentro da instituição, então é isso mesmo, é a aula, senta na aula e explica para eles, ó, isso aqui é um hospital, não é um canteiro de obras, não dá para fazer do jeito que você quer, não pode sair com pó, tem que sair com o carrinho fechado, tudo que a gente combinou, a gente tem que passar para eles. Eles não têm essa noção, né? Eles não são assistenciais, então não tem como. Se a gente não falar, gente, tende ao fracasso. Já falando, às vezes, tende ao fracasso, você imagina se a gente não conversar e não falar, tá? E aí, essa foto do lado esquerdo, eu coloquei para vocês também entenderem que aqui a gente também treina a manutenção. Então, a gente tem uma forma de trabalho assim. Quando é uma obra de fora, então, como é uma obra que eu vou contratar uma empresa, né, uma construtora de fora, eu treino a equipe que vai trabalhar lá. Então, esses novos colaboradores vêm da empresa, no primeiro dia eu vou lá na obra e treino. A equipe da manutenção, que a gente chama que é manutenção da casa, que também tem problema, então ele vai trocar um vaso sanitário, ele vai trocar uma lâmpada, né? Ele não pode abrir forro para trocar uma lâmpada com um paciente tomando medicação, por exemplo. Então, eu treino a manutenção da instituição exatamente para essas medidas de prevenção dentro da instituição. Então, o que a gente brinca, os funcionários da casa, a gente treina uma vez por ano. E aí, eu divido essa responsabilidade com eles. Ó, vocês já entenderam que não dá para abrir uma placa de forro com o paciente deitado, tomando medicação no pronto-socorro, por exemplo, né? Então, a gente também treina a manutenção quando a gente está falando de matriz de risco, quando a gente está falando de segurança ao paciente. E quando é o colaborador na empresa de fora, aí a gente também treina, tá? Isso é uma outra coisa que a gente tem na instituição, que é um certificado de aprovação. A gente tem uma rotina dentro da instituição que, se você não tiver nenhum desses dois adesivos colado no tapume que você vai pôr na obra, essa obra não passou pela CCIH. A gente não está sabendo do que está acontecendo. Não foi feita reunião, a gente não treinou ninguém, ninguém está sabendo do que aconteceu. Então, a gente tem uma forma de sinalizar toda a, a instituição como um todo de que essa obra realmente foi validada e passou pelo controle de infecção. E aí vocês podem olhar do lado direito, existe uma tabelinha que eu passo, né, visita, então eu vou lá na obra. Ah, Tatiana, você vai todo dia na obra? Depende. Se a obra é numa unidade que eu considero grave, por exemplo, centro cirúrgico, UTI, centro cirúrgico, UTI, transplante de medula, né? Eu, mesmo não tendo paciente, eu vou todo dia. Ah, numa unidade que é a área que não tem paciente, eu vou 2 vezes por semana. Vou 2, encontro uma não conformidade, eu vou 3, né? Então, para mim, eu não consigo te definir quantas vezes eu vou em cada obra, porque depende da obra. Mas eu vou e aí eu escrevo a data, né? E quem fez essa auditoria, né? Para ficar registrado para todo mundo saber que a gente está acompanhando essa obra, tá? Isso aqui é um instrumento de auditoria, né? Que isso depois vira um indicador, né? A gente constrói esse indicador. Então, naquela reunião de kickoff, eu combino com eles. O projeto foi visto, a reunião está acontecendo, a unidade, a dona da unidade está na reunião, ela sabe o que vai acontecer. Por onde vai os pacientes? Os visitantes acompanhantes? Onde vai ser o desvio? Por onde eles vão passar? Que fluxo você vai retirar de entulho, porque não dá para você sair com um carrinho de entulho por onde entra uma mãe com um bebê de 7 dias de vida. Não dá. Então, você tem que definir esse fluxo. Ou, Tatiana, não dá, só tem uma porta. Então, ou vai às 5 da manhã, ou vai às 10 da noite. Paciência, né? A gente brinca que a gente tem que ser um pouco mais flexível na questão do horário. Realmente,
tem algumas situações. Eu tenho obras aqui no hospital que começam, né, meia-noite e acaba às 4 da manhã, porque é a hora que eu não tenho paciente. Acaba 4 horas da manhã, sai o entulho às 5 da manhã, porque às 6 chega o primeiro paciente. Então, a gente tem que fazer esses combinados, tá? Qual elevador vai usar? Olha lá, definir qual é o horário, para onde eles vão entrar, se a gente olhou, né, a equipe, as áreas adjacentes, se a gente treinou e colou o certificado, tá? Então, isso a gente combina na reunião de kickoff. Naquela reunião, eu combino com todo mundo. A obra está acontecendo. Começou, eu treinei, e aí o que que eu vou fazer? Eu tenho esse instrumento, eu tenho um para cada, né? Classe 1, classe 2, classe 3, e eu vou lá me certificar do que aquilo que a gente combinou na reunião de kickoff, daquilo que eu combinei no treinamento, se está sendo cumprido. As portas estão fechadas, está usando aspirador, tem água, o entulho está mantido em container ou coberto, tem tapete molhado na entrada. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e combino, né? E vou lá e confirmo, perdão, se eles estão fazendo o que a gente combinou, né? E daqui sai, conforme ou não conforme. Não conforme, lembra do plano de ação que eu falei para vocês? Aqui a gente já tem o plano de ação, que é liga para o responsável, né? E dependendo do que acontece, a gente para essa obra, né? Então, se a gente observa uma coisa muito importante que vai impactar muito na segurança do paciente, a gente para essa obra na hora. Ó, pode parar, vamos começar de novo, porque não está dando, tá? Então, daqui a gente já chama o responsável, né, da obra e fala, ó, essa não conformidade, você precisa arrumar, você precisa acertar, a vedação tá ruim, o tapume tá, né, o tapume não tá fechando, a porta não tá fechando, o capacho tá sujo, a gente já dá essas orientações e aponta como não conformidade, tá? E aí que eu trouxe para vocês algumas fotos que eu acho interessante, porque assim, as pessoas ficam sempre, né, porque precisa de dinheiro. Não, não precisa de dinheiro, gente. Não tem nada de, né, de glamour que eu brinco. Tá vendo? É lona, fita crepe, não tem nada de glamour. Então, a ideia é, vocês estão vendo que eu coloquei, tá vendo? É só uma régua, é um saco com fita crepe, o ar-condicionado, aqui é a estativa de uma UTI. Embalar para quê? Para que fique mais fácil na hora de eu limpar, né? Então, fica muito mais fácil eu limpar uma coisa que não tem tanto pó. Isso aqui é tapume, então, para vocês entenderem, as obras a gente tapuma, e aí o que que a gente coloca? A gente coloca uma fita crepe. Por quê? Quando eu ponho o tapume são duas placas, assim, ó, e ele tem um perfil que a gente chama no meio. Só que se você não passa fita crepe ali, entre aquele perfil, né, que é onde você junta as duas placas, passa pó e poeira. Então, você tem que pôr essa fita crepe, ó, porque aí você garante que esse pó, né, é uma forma a mais de você deixar esse pó, essa poeira para dentro, tá? Aqui é uma obra que a gente fez, do lado esquerdo nós tiramos essa coisa redonda aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma casinha em volta, tampei com lona. Isso era uma obra que aconteceu aqui dentro do nosso centro de oncologia, que é o lugar pior que eu tenho, né? Onde eu tenho um paciente transplante de medula, onde eu tenho um paciente imuno suprimidíssimo, né? Super sujeito à contaminação. Então, o que que a gente fez? Essa obra foi uma das que aconteceu. As químios acabavam às 11, essa obra começava à meia-noite e ia até às 4 da manhã, tá? Essa era uma obra que não dá para fazer com um centro de oncologia funcionando. Então, essa é uma obra que tem que ser feita fora do horário, tá? Eu tiro o paciente, né, mexendo nessa questão do horário, tá? Aqui é um modelo de panos, tá vendo? Pano úmido, não tem nenhum mistério, pano, né, úmido na entrada. Isso daqui é uma foto que a gente fala que é uma obra limpa, vocês estão vendo? Né? Então, você vê que tem uma obra limpa, não tem aquela coisa toda, né, bagunçada. Então, tirou o entulho, vai ensacando e pondo no canto, vai ensacando e pondo no canto, porque provavelmente você vai, se você não tiver um fluxo só de serviço, você vai tirar esse entulho ou muito cedo ou muito tarde. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ensacar e deixar exatamente uma obra muito limpa. Tá vendo? Aqui é uma outra obra, né? Limpa, quebrou, vai ensacando, para que você evite a dispersão. Aqui é o transporte de carro fechado.
Ah, não tem carro fechado. Pode ser que nem esse amarelo, a lona embaixo, bota todo o entulho, fecho e eu consigo passar. Ah, mas você não vai passar no lugar que tem paciente. Tudo bem, mas eu não preciso sair sujando a minha unidade inteira, né? Então eu tenho que ter o mínimo de cuidado na hora de transportar esse entulho, tá bom? Aqui eu só trouxe uma forma que a gente trabalha bastante aqui, que é quando precisa abrir forro, né? Quando vocês estão vendo que aqui tem as placas, né? Não sei se eu consigo mexer, mas aqui tem uma placa, e aí o que que ele faz? Ele entra aqui, sobe com a lona, enfia essa lona amarela na placa na placa do forro, e ele trabalha normal, você tá vendo? Se o que cair, cai aqui no meio, ele recolhe, posso ter tá vendo? Tem até um acompanhante aqui, e eu consigo fazer aqui. Aqui, nesse caso, era trocar esse sensor de incêndio, né? Que era uma coisa muito simples, era tirar uma peça e pôr a outra. É muito simples, tira uma peça e outra. Só que ela está no forro. Eu tenho que tirar o forro. Aí pronto, começa o problema. Então a gente trabalha dessa forma quando você tem uma atividade que é simples, rápida, mas que não dá para eu abrir o forro com o paciente sentado ali, por exemplo, na sala de espera, tá? Então, essa foi uma maneira que a gente achou e a gente usa bastante aqui, principalmente quando precisa fazer inspeção no forro, quando você precisa olhar o forro sem, você não vai fazer nada, você precisa saber o que, que tem no forro, por exemplo, passar um fio. A gente usa essa medida de proteção. Tá, então, para finalizar, gente, eu acho que a gente precisa ter, né, para você instituir instituir essa rotina de obras, você precisa ter um empoderamento, né, da CCH por parte da liderança, e eu falo CCH porque aqui esse processo é capitaneado pela CCIH, mas se na unidade não tiver a CCIH, seja a dona, né, que a gente brinca, a supervisora, a coordenadora da unidade, né, ela tem que ter essa autonomia para parar essa obra, porque está causando um impacto para o paciente, tem que fazer a parceria, né? Tem que convencer que não é um canteiro de obra, e tem que ter uma rotina definida, um instrumento, né? Para que você possa avaliar se o que você combinou está sendo seguido, tá? Não é fácil, gente, não é fácil. Eu brinco que eu já sou, eu brinco, sou veiaca, né? Mas eu estou quase virando uma engenheira, uma arquiteta, né? Porque você vai aprendendo muita coisa e vai trazendo eles para perto de você, para que eles percebam que realmente você está dentro de uma instituição, né? De um hospital, de um lugar que presta assistência, não é um canteiro de obra. E a gente tem que ensinar isso para eles, porque eles não têm esta formação. E eu estou dizendo até dos engenheiros hospitalares, eles não têm esta formação, eles têm outra formação de como é que faz, né, planta, isso aqui, mas esse detalhe fino, né, o que a gente fala lá bem na pontinha, que é fazer a obra, a gente precisa chamar, trazer, né, colocar do nosso lado, caminhar junto e explicar para eles quais são as medidas e qual é o grande objetivo que a gente está aqui, que é a segurança do paciente, se é manutenção, se é obra, se é CCIH, se é engenharia, o objetivo é a segurança do paciente. Tá bom? Aqui eu deixei as referências, se vocês quiserem. E aqui está meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, sei lá, daqui 2 semanas, ai, Tatiana, me ajuda, manda para mim, que eu respondo para vocês. Tá bom, gente? E estou aberta se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá bom, Ivan? Oi, Tatiana. Primeiro, além de te agradecer pela brilhante apresentação, Uhum. te agradecer porque você já traz um escopo de trabalho pronto para gente, né? Vindo de Ah, você, super te agradecer, né? Eu acho que você traz com clareza já um processo de trabalho, já pela sua vasta experiência, ajuda muito, obviamente, quem está na ponta. sim. Então, te agradecer, tá, pela apresentação e já Imagina. por essa contribuição. Acho que você traz uma coisa muito importante, Tati. Eu fui de hospital, agora estou há um tempinho na atenção primária. Eu acho que a dificuldade é a mesma do entendimento da equipe de engenharia, né? Sobre a importância do controle de infecção em qual classificação for da intervenção e da obra. Eles acham que a gente está inventando roda, que a gente está criando situações e eu percebo que, obviamente, na atenção primária, até por ser novo esse processo de abordagem, há uma resistência ainda maior, muito maior. Então, acho que de todos os temas que a gente vem trabalhando, acho que esse é mais desafiador para a gente, para que esta outra área de apoio entendam as necessidades, né? Então, assim, eu tenho vivenciado algumas auditorias, algumas visitas,
E de verdade, eu não vi nenhuma até agora do que eu presenciei essas tratativas dentro desse escopo que você apresentou, que a gente vivenciava muito no hospital já meio que consolidado, obviamente com algumas dificuldades, mas não Sim, tão intensas, né? é, E aí eu queria te fazer uma pergunta já engatar. claro. Quando você traz a auditoria na classe 3, você fala que o diferencial para a classe 2 é ter essa antessala. Para a gente, estrutura física dentro de unidade básica de saúde é difícil. Muitos lugares a gente tem adaptação, porque foi uma estrutura alugada, enfim. Uhum. Se eu não tenho, existe alguma outra alternativa ou eu aplico a classe 2 sendo uma utilização que eu deveria utilizar a 3? Eu brinco, ó, quem fez a pergunta, não sei se tem alguém que me conhece, eu sou um sarrafo curto, tá? Eu sou bravo, eu sou um sarrafo curto. Não, eu mantenho a 3 porque o meu objetivo é a segurança do paciente, entendeu? Então, eu vou manter a 3 e tentar adaptar. Então, por exemplo, pelo que eu imaginei, ela falou que ela não vai ter um recurso, por exemplo, para fazer uma antessala. Tudo bem, faz uma sala, faz uma divisão que for de lona, coloca um armário do lado de fora para você pôr um avental e um propé para ele sair, entendeu? Mas para mim, o sarrafo está sempre para o mais alto. Então, se eu tiver que escolher entre a 2 e a 3, eu vou fazer a 3, adaptar um pouquinho. Porque se eu fizer a 2, eu vou ficar deixando de fora. Então, eu prefiro fazer a 3 e fazer uma ação 50% do que fazer, por exemplo, a 2. Entendeu? Então, a ideia é faz a 3, não tem a grana para fazer antecâmera, são duas, né? Seriam dois drywall, que a gente chama, dois tapumes. Tudo bem, faz um tapume e bota lá uma cadeira, um armarinho, qualquer coisa. Mas que você fale pro cara, ó, você vai sair da obra, mas você vai pôr este propé, esse avental e vai sair. Entendeu? Então, sempre, para mim, sempre o sarrafo tá pro mais alto. Perfeito. Vou abrir para o Gabriel, se tiver pergunta. Tudo bem, Tatiana? Tudo em vocês. Tem uma pergunta aqui, aproveitar a Tatiana, que é uma enfermeira com CREA também, né? Praticamente, Quando a praticamente. gente, eu brinquei outro dia, eu falei, com esses processos de IONA, eu falei assim, eu nunca imaginei na vida que eu fosse analisar laudo de potabilidade de água, né? E aí a minha pergunta vai referente a isso, né? A gente faz aqui coleta semestral de potabilidade de água nas UBS, em vários pontos, né? Uhum, E a grande maioria das vezes está tudo não tem. ok. O que tem aparecido para a gente é a questão de hipocloração, né? Então, a água chega no cavalete, a Sabesp Já sem fornece cloro. água. O nosso tem chegado, mas ele chega no limite inferior, que é de 0,2 a 5, ele chega ali já baixo, mas dentro ainda. Só que aí eu não sei, não tenho esse conhecimento, né, todo, mas acho que ela volatiza dentro da rede, e aí eu queria ver, te perguntar se tem alguma solução que a gente possa, que não envolva grandes custos, né, para corrigir esse problema. E assim, a gente tem algumas unidades que apresentaram mais de uma vez, a gente não, microbiológico vem negativo, né, então, Uhum, mas o nosso receio é que, com esse cloro baixo, que possa uhum. colonizar aí a... A gente aqui, Gabriel, a gente já também sofre da mesma coisa, tá? Eu não sei se vocês estavam na área da saúde trabalhando, mas lembra uma época que a gente aqui viveu em São Paulo, uma seca violenta, que a gente trabalhava com, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente chegou, teve períodos que a gente recebia 10 caminhões pipa toda noite para dar conta. E aí, o que que a gente faz? A gente também mede o cloro na entrada do cavalete. E aí, o que que a gente faz? A gente tem dentro daquele sistema que eu mostrei para você do mapa, dosadores que vão jogando álcool. Oh, perdão, ai que louca, álcool, cloro. Se não, eu tirei álcool. Vai jogando cloro. Então, a gente adiciona para evitar isso que você está falando, né? Para a gente garantir, né, o nível não tão baixinho, um pouco maior. Então, a gente tem esse sistema que vai clorando a água, vai pondo a mais. Tá ótimo, Tatiana, obrigado. Nada, Queria dar um recado para o pessoal, eu coloquei ali claro. no chat a avaliação da aula anterior, tá? Quem puder ir respondendo, aí daqui a pouco, quando tiver na última, a gente manda dessa aula aqui.
Chegou mais uma pergunta aí, né, Orivan? Quer Isso. fazer? Na verdade, eu vou fazer uma outra e essa que chegou. Ô, Tati, só aí a dúvida minha mesmo, tá? Tá? É, vocês aí, é, na CME, vocês estão coletando potabilidade só na área do expurgo ou vocês estão coletando na área de preparo também? Preparo, se diz na área de Na, limpeza, na área na, suja? na autoclave. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque a gente estava coletando da área que está na legislação, que é a área de expurgo, por conta dos metais, né? Da oxidação em relação à água. Mas veio uma demanda agora para que a gente colha também daquelas autoclaves que estão ligadas à torneira, sabe? E aí Sei. realmente eu não encontrei nada e estou Eu, bem na dúvida. eu acho que a gente colhe. Eu posso te responder, meu, porque como quem faz CME não sou eu aqui, é outro Tranquilo. colega, mas eu já ouvi discutindo a questão de coletar, e aí tem uma questão de vapor, como é que coleta, eu já ouvi essa discussão. Eu tenho quase certeza, mas eu te respondo. Tá, Quase perfeito. certeza que sim. Eu fiquei na dúvida porque é um trabalho, aí você desconecta e depois fica vazando, é uma complicação danada. Deixa eu mandar uma pergunta aqui. Tem uma pergunta em relação à temperatura de ambiente das salas. A Tá. RDC tem as referências, mas as UBSs não conseguem manter essa temperatura e temos dificuldade em relação à ONA, pois algumas salas não conseguimos manter a temperatura indicada, por exemplo, 15 graus. Tem alguma dica em relação a isso? Alguma legislação que Chama. podemos nos respaldar? Não, mas tem que chamar a manutenção e fazer o ar-condicionado, porque, na verdade, o ar-condicionado é que faz esse papel, né? É o que eu brinco, você tem que chamar o responsável pelo ar-condicionado e falar, ó, aumenta a ventilação, aumenta a troca, aumenta a exaustão, aumenta, né, a insuflação, que a gente fala de ar gelado, é manutenção, gente. Eu brinco que a gente é quase um CREA, mas tem coisa que a gente realmente não consegue. O cara, né, o responsável pelo ar-condicionado tem que dar conta. E tem auditoria, e a gente aqui no hospital tem algumas unidades básicas de atenção primária, na verdade, a gente presta algum serviço e a gente está passando por JCI. Tem uma acreditação agora, que não bastasse em hospital, agora nós estamos caminhando para a unidade básica também, nós estamos ficando bem doida. E também tem Então, a essa gente questão. recebeu também, né, Tati? Agora a ONA também veio É, assim, já no município, com a acreditação da ONU, e ela chegou assim numa velocidade rápida que não teve o tempo hábil para aquela preparação de cultura. Então, acho que a pergunta dela está nesse sentido, porque muitas vezes a gente não tem nenhum ar-condicionado, porque ele depende de plano de trabalho, porque isso é vinculado com contrato, enfim. Muitas vezes a gente entende, é pontuado e não tem a disponibilidade do equipamento e às vezes é. nem a estrutura para conseguir o equipamento, porque você não tem cabo de fiação adequado. Então, assim, a gente vai continuar sendo pontuado porque, na verdade, você não Vai. tem o equipamento, né? Eu falo, né, a gente tem que fazer uma crítica, né? É que assim, tudo bem, você quer JCI, você quer qualquer outra certificação, mas a gente primeiro precisa arrumar casa, né? E eu acho que o caminho é esse, tá? Eu brinquei, eu sou veiaca, eu já tenho um tempinho, e eu acredito piamente que qualquer certificação, a gente quer matar para todo mundo, né? Mas ela traz muita coisa boa. Então, pode ser que neste primeiro ano, no segundo ano, você não consiga resolver esse negócio do ar-condicionado. Mas lá, daqui 3 anos, você consiga, né? Então, realmente, é que a gente fica muito angustiado, porque a gente vem de uma cultura de, não, pô, tem ONA, JCI, canadense, qualquer outra, você fala, não, vamos arrumar tudo. Mas às vezes não dá, né? Então, realmente, não tem o que fazer, tem que chamar o ar-condicionado, vai ter que estruturar, melhorar, né? Tem toda uma estrutura, mas paciência, vai apontando que eu acredito que uma hora vai resolver, entendeu? Se realmente a certificação é importante, vai ter que naturalmente resolver esse problema. A gente já sente, né, que inclusive algumas unidades, inclusive nossas, a gente conseguiu a aquisição do equipamento justamente pela pontuação da É, ONA, né? Então tem isso também, né? Agrega, inclusive, para a gente conseguir essas questões de plano de trabalho. a gente brinca que a certificação vira um aliado nosso, né? Sim, No começo a galera fica nervosa, mas eu falo, não, olha por aí, ele é um aliado, ele vai sim. ajudar a gente a melhorar o processo, né? Dá trabalho, cansa, tira nosso rim, né? Mas tá bom, uma hora Rim, vai. fígado, todos os órgãos.
Mas acho que é isso, Tati. Não tenho mais perguntas. Queria muito, de Tá. verdade, em nome da Imagina, Precisa, que agradecer isso. mais uma vez. Você é sempre muito parceira com a gente. Suas Imagina, que isso. apresentações, seu conhecimento são, assim, inquestionáveis, né? Você é maravilhosa. Ah, Obrigado, imagina. tá? Eu que agradeço e estou à disposição. PC, quando precisar, me chama. E o pessoal que está online, anota meu e-mail. Se precisar, pode ficar à vontade, tá bom? Perfeito. Obrigado, Tati. Nada, obrigada eu. Tchau. Tchau, Tati. Gente, obrigada. Tchau.